Então, pessoal, em primeiro lugar, me apresentou, meu nome é Áureo Vilagra. No final dessa apresentação, eu vou deixar o meu e-mail, que quem quiser receber o material que eu estou mostrando aqui de uma forma mais completa, com mais informações, a gente manda por e-mail. Como o Guilherme falou, eu sou o presidente aqui da operação de Brasil e Portugal da Golder Consulting. A Golder Consulting é uma consultoria internacional com sede em Israel, e nós temos operações em todo o mundo, Japão, Índia, China, Estados Unidos, Brasil, Europa, etc. O meu relacionamento começou com o G8 pela Starrett, sabe a Starrett, aquela amarelinha das serras, das trenas, é uma multinacional americana que tem operações no mundo inteiro, inclusive uma fábrica no Brasil, e nós da Golder começamos um projeto com eles justamente para melhorar, como o Guilherme disse, a colaboração entre cliente e fornecedor. Né? A gente começou o projeto no Brasil, estamos agora nos Estados Unidos também, em novembro, pessoal, eu estava na China, estava em Xangai um mês antes de iniciar a crise lá, tá? Justamente na fábrica da Starrett. E qual é a ideia? Colaborar mais, né, entre o fornecedor com o distribuidor. E nós iniciamos conversas com o G8 para colaborar ainda mais com os clientes do G8. E por isso, eles me convidaram para estar aqui com vocês hoje. A gente tem um tempo curto, o que eu vou tentar colaborar com vocês é justamente o que está dizendo aqui. Como colocar foco nas decisões empresariais durante e na saída da crise. Qual é o desafio que nós temos, pessoal? Eu chamo de um dilema da crise. Nós queremos que a empresa seja bem sucedida, certo? A gente tem que continuar vendendo, a gente tem que continuar vivo durante a crise, tem que sobreviver a qualquer coisa que aconteça, e essa crise vai passar. Depois que passar, algumas mudanças provavelmente vão acontecer no mercado e a gente tem que estar preparado para essas mudanças. E veja, o que eu estou compartilhando com vocês aqui vai desde multinacionais e grandes empresas de varejo, a gente trabalha muito com varejo também, e eu acho que se adapta muito bem, mesmo para pequena empresa, para aquele varejo do bairro, como o Guilherme falou. Por isso estou colaborando com vocês. O que se precisa durante a crise? Garantir a sobrevivência. E veja, eu imagino, né, pelas notícias que eu tenho, a maior parte de vocês neste setor de varejo não está sofrendo, né? As vendas talvez tenham caído um pouco, mas continua-se a vender. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que estar preparado para o pior e esperar pelo melhor. Eu vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês que a gente tem que ainda muita coisa vai acontecer durante essa crise, várias coisas diferentes podem acontecer, a gente tem que estar preparado. É o que eu vou compartilhar com vocês. Sobretudo, o foco que se tem que ter no curto prazo é proteger o caixa, proteger o fluxo de caixa, né? Se a gente tem dinheiro para pagar as contas e para pagar os funcionários. Isso, normalmente, as empresas estão fazendo o quê para proteger o caixa? Cortando investimentos, despesas e, infelizmente, algumas aumentando demais os descontos no curto prazo, né? Para gerar os estoques mais rápido. Isso tem consequências e, muitas vezes, demitindo pessoas também. Isso é o que a gente chama de estabilidade. Só que também é importante tomar as ações que protejam o desempenho depois da crise. E aí o foco é na lucratividade. A gente tem que continuar tendo lucro, tendo resultado. E isso normalmente tem a ver com fazer investimento, né, com proteger o estoque, eu não posso ficar com pouco estoque, e com proteger a margem, nós temos que ter um preço adequado. Isso é o que protege o crescimento. E, simultaneamente, ainda por cima, pessoal, nós temos que ter um alinhamento de propósito. Como o Guilherme falou, e sobretudo o pequeno varejo no Brasil, com a capilaridade, né, com a distribuição que vocês têm, tem um papel social muito importante. Né? Vocês permitem que aquele pequeno pedreiro, que as pessoas lá que têm casas, que elas continuem construindo os seus sonhos e resolvendo os seus problemas. Então, além do negócio da sobrevivência, é importante, né, entender esse papel social que a pequena empresa tem, gerando emprego, gerando prosperidade e protegendo as pessoas. Tem que haver uma comunicação transparente, né? A gente, às vezes, com tudo isso, tem muita gente com medo, a gente tem que ter uma comunicação clara com os nossos funcionários, com a nossa família, que não sabe bem o que vai acontecer às vezes, com os clientes, com os nossos fornecedores, nós vamos pagar as contas ou não, tivemos algum problema agora no curto prazo. Quanto mais transparente essa comunicação for, quanto mais a gente entender, tem que se construir um ganha-ganha-ganha, né? Tem que sair junto dessa crise, melhor. Os mais antigos talvez lembrem aí do Plano Collor, lembra quando a Zélia Cardoso de Mello congelou a poupança de todo mundo, deixou todo mundo com 50 mil reais da noite para o dia, mesmo grandes empresas? Todo mundo achou que o país ia acabar. Aquilo foi um erro, mas em todo caso o país não acabou, porque estava todo mundo no mesmo barco. E assim que a gente está no mesmo barco, com certeza vai se achar uma solução. Pessoal, algumas empresas vão quebrar mesmo, mas a maioria não. E muitas vão sair até melhor da crise. Então, o nosso papel como gestores é estar nesse grupo que vai sobreviver e que vai sair melhor ainda da crise. Isso eu chamo de harmonia. A gente tem que ter um grupo de ações que, simultaneamente, protejam a estabilidade no curto prazo, protejam o fluxo de caixa, que nos permitam voltar
voltar a crescer assim que o mercado normalizar e voltar a consumir, e que crie harmonia, que deixe todo mundo na mesma página e que não gere medo e confusão. Para isso, nós temos que ter liderança com segurança, mostrando que sim, né, a gente não sabe tudo que vai acontecer, mas tem um plano, sabe o que está fazendo e tem tranquilidade o suficiente para reagir. E aí eu digo o seguinte, pessoal, eu falo sobre otimização do ruído. Veja esse alvo aqui, isso aqui eu vou falar rapidamente. Imagine que a gente está fazendo tiro ao alvo e aquelas bolinhas vermelhas são os tiros que a gente deu. Uma pessoa que não sabe atirar, sabe o que ela faz? Ela dá um tiro, se o tiro deu acima da mosca, ela tenta corrigir e atirar para baixo. Aí se deu muito para a direita, ela tenta corrigir e atirar para a esquerda. Quem sabe atirar, sabe o que faz? Dá uns 10 tiros, vê qual foi a média dos tiros, ou seja, vê qual é a tendência, o erro que tem na arma e aí corrige. O que eu estou querendo dizer com isso muito rapidamente? Não vamos reagir rápido demais. A gente tem que evitar a inércia, ou seja, a gente não pode demorar para tomar ações quando elas são necessárias, mas também não pode ter uma reação exagerada, porque aquela notícia que acabou que dá na televisão, ou porque a gente tem medo que as vendas estão caindo e não vai dar para pagar as contas. A gente tem que ter calma para pensar. E aí eu quero dizer uma segunda coisa, sobre a mídia, sobre a televisão, sobre os grandes jornais, sobre o que a gente ouve tanto. É importante notar o seguinte, pessoal, a mídia, os repórteres, mesmo sem maldade, eles se preocupam sempre com a notícia mais nova, com aquilo que acabou de acontecer, e não necessariamente com a notícia mais importante. Eles estão ali naqueles tirinhos reagindo para o ruído, isso é normal. Em vez de dizer a tendência, o que está acontecendo e informar para que as pessoas tomem melhores decisões, isso normalmente não acontece. E nós aqui no Brasil, pior ainda, porque boa parte da nossa mídia está engajada numa campanha política, de governador, de presidente, etc. Está mais preocupada em criticar as pessoas do que realmente ajudar a tomar decisões entendendo o que está acontecendo. Uma outra coisa importante, para quem quer proteger o caixa, é o seguinte: muitos gestores, muitas empresas de consultoria, inclusive, o que elas fazem? Dão uma lista muito grande de tudo que pode ser feito para proteger o caixa. Tem lá 20, 30, 40 coisas para fazer. A gente não acredita nisso. É muito mais importante escolher as poucas coisas que dão resultado que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Uma coisa importante é o seguinte: nós estamos vivendo uma fase agora que daqui a pouquinho nós estamos perdendo referências. Vocês todos que já têm, né, uma loja, 2, 3 lojas, seja o que for há muito tempo, vocês sabem como o negócio de vocês funciona. Vocês sabem que fornecedores confiar. Vocês sabem a estabilidade dos seus funcionários. Eu tive um cliente, a Elevato, em Porto Alegre, que sabia muito bem quem ia faltar, quem não, que não ia ter muita gente faltando, que os funcionários vestiam a camiseta e estão lá. E você sabe os seus clientes como é que se comportam. Vocês sabem para quem pode dar crédito ou não. Ora, o que está acontecendo nessa crise, pessoal? As coisas estão mudando muito rápido. A gente está perdendo, ou pode vir a perder, uma noção de como vão se comportar as vendas no próximo mês. Talvez elas caiam, porque mesmo que até agora todo mundo esteja trabalhando, talvez o vírus chegue na minha cidade ou na minha vizinhança e no mês que vem esteja muita gente doente e pare um pouco o consumo. Ou talvez os preços, eu não entendo bem qual é a sensibilidade de preço, é demais desconto, vai vender quanto a mais. A gente perde essa sensibilidade. Os meus fornecedores, eu não sei talvez em quem eu possa confiar. Talvez o meu fornecedor esteja comprando material da China e talvez tenha um problema de matéria-prima e pare de fornecer para o G8 e o G8 fique sem material. Com quem que eu vou confiar? Por que é tão importante reconhecer bem que fornecedores eu posso confiar mais para fazer uma boa aliança? E eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre isso. Crédito, para quem eu posso dar crédito ou não, eu vou ter crédito? O meu fornecedor vai continuar me vendendo em X dias ou ele vai precisar encurtar porque ele está sem caixa? A própria legislação, nós estamos vendo os absurdos que o governo está fazendo, sem planejamento muitas vezes, interferindo em quem trabalha, quem não trabalha, o que é possível, o que não é, etc. e tal. Veja, a minha ideia aqui não é passar mais medo, eu disse justamente o contrário. A crise vai passar. Como é uma crise global, se nós tomarmos boas decisões, a gente sai por cima, sobrevive e consegue até crescer. Mas, para tomar essas decisões, a gente tem que se dar conta de todos esses fatores. Eles existem e a gente não pode ser surpreendido por nada disso. Portanto, a principal mensagem é essa: tenha um plano com ações planejadas. Se alguma coisa acontece em algum desses fatores, como é que eu vou reagir? Até que nível eu posso não me preocupar se a demanda cai ou se o preço sobe, ou seja o que for, né? Como é que eu monto um plano de ação para me preparar para essas coisas? Por menor que seja a minha empresa, eu preciso estar preparado. Existe uma condição necessária para se ter sucesso em gestão como um todo, tá, pessoal? Mas sobretudo na crise. E essa condição é foco. Foco é muito importante. Por quê? Porque a nossa atenção, né, eu chamo de atenção gerencial,
o tempo que eu fico pensando e elaborando e procurando uma coisa é limitado esse tempo. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Em vez de fazer tudo que pode ser feito, lembra aquela lista grande que eu disse que tem muita gente dando sugestões do que pode ser feito? O nosso trabalho como gestores é olhar para o nosso negócio e entender quais são as coisas mais importantes, aquelas poucas coisas que têm um impacto importante para me prevenir dos riscos ou para trabalhar e proteger meu fluxo de caixa. Entender esse comportamento. Saber, pessoal, que se eu melhoro muitas poucas coisas, a melhora da empresa como um todo não é a soma delas. Às vezes, tem poucos fatores que eu mexo e tem um resultado muito grande no meu caixa, no meu resultado, do que tentar melhorar tudo que pode ser melhorado. Isso aqui funciona mais para empresas de tamanho médio, empresas de um pouquinho maiores, tá, pessoal? Quando a gente tem muitos gestores, ou muitos vendedores, ou muitos compradores, com linhas diferentes, e a gente bota metas isoladas para cada um deles. É muito importante que todo mundo entenda qual é a meta da empresa como um todo, quais são as coisas mais importantes para fazer. Aí, eu digo isso aqui, por que isso é importante? Imagine uma corrente. Todo mundo fala em custo, vamos cortar custo. Mas o custo, pessoal, é que nem o peso do elo de cada corrente, de cada elo da corrente. Imagine que eu tenho uma corrente de 10 elos que pese 1 quilo cada um. Então, a corrente pesa 10 quilos no total. Se eu diminuir meio quilo no elo, eu diminui meio quilo na corrente. É assim que os custos funcionam na empresa. Mas os ganhos, a margem que vem das vendas, é como a força da corrente. Ela não depende da análise de todos os elos, ela depende da análise do elo mais fraco. A corrente vai arrebentar no elo mais fraco. A minha venda, a margem que a minha venda gera, depende da interligação de vários fatores. Como é que eu compro, como é que eu recebo, como é que eu pago, como é que eu estoco, como é que eu vendo. E eu tenho que entender no meu negócio, lembra que eu disse que tinha risco? Qual o elo mais fraco que pode se romper? Protegendo esses poucos elos mais fracos, eu vou proteger a empresa como um todo. Então, por isso que eu estou dizendo que identificar e gerenciar o sistema de acordo com essas restrições produz melhores resultados. Imagine o seguinte, tem esse nome, que veja aquela curvinha vermelha e azul ali, aquilo parece uma tesoura, né? Duas curvinhas se cruzando no formato de uma tesoura. O capital que a empresa tem o que chama de capital de giro, caixa da empresa, ele vai aumentando como? Com o lucro que a gente está fazendo. Só que a necessidade de capital, como é que ela cresce? Quanto dinheiro o meu negócio consome? Isso depende do crédito que eu dou para meus clientes, isso depende de quanto estoque eu tenho e do prazo que os meus fornecedores me dão. Tudo isso junto me dá uma necessidade de capital. Quando as vendas estão crescendo, pessoal, mesmo que com lucro, vendas cada vez maiores, pode ser que essa necessidade de capital cresça mais rápido do que os lucros que eu estou acumulando. E aí falta caixa e eu não tenho como pagar as contas. O nome disso é efeito tesoura. Por que eu estou comentando isso agora? Porque simplesmente entender aquilo que dá impacto no lucro, mais custo, mais margem, menos margem, muitas vezes não é suficiente para entender como é que o caixa da empresa se comporta. Então, essa é a dica que a gente dá. Podem falar mais comigo depois ou podem botar isso aqui na internet, efeito tesoura e varejo. E aí vocês vão ter várias dicas de como entender esse efeito e se preparar para ele. Isso aqui está um pouco adaptado, né, para a condição de poucas lojas, mas no fundo é a mesma coisa que a gente faz com as grandes empresas. Em primeiro lugar, entenda o seu fluxo de caixa. Faça uma pequena previsão do que vai acontecer nos próximos meses e qual é a sensibilidade desse fluxo de acordo com aqueles fatores de risco que eu falei para você. Foque, não faça tudo. Tente entender e coloque prioridade naquelas coisas mais importantes que vão proteger esse fluxo de caixa, ou seja, nas restrições. Eu trabalho com uma coisa que se chama teoria das restrições. É uma coisa que foi criada por esse cara que está aqui atrás de mim, o Dr. Eliyahu Goldratt, e que é o autor de um livro muito famoso para quem gosta de gestão empresarial chamado A Meta, esse livro que está aqui. Eu sugiro que... Esse livro é um romance, tá, pessoal? Não é nem um livro de universidade, complicado, de contabilidade, é um romance. É um cara que estava lá numa fábrica, esse não é de varejo, esse é de fábrica, mas dá para entender a lógica, e que precisava, em 3 meses, mudar o resultado da sua fábrica, porque eles senão iam fechar a fábrica. E mais ainda, procurem no YouTube, em vez de ficar olhando notícia ruim na televisão, eu faço uma sugestão para vocês. Entrem no YouTube e digitem Filme A Meta, em português. É grátis. É um filme de 40 minutos só. Tem um ambiente antigo, né? Ele já foi filmado há bastante tempo, mas vocês vão entender esses conceitos de foco e restrições que eu estou dizendo para vocês. Vale a pena, pessoal. Eu realmente recomendo que, no mínimo, assistam esse vídeo no YouTube. E quem se interessar mais ainda, tem um outro livro depois, em português também, que é esse aqui, Não é Óbvio, que é exatamente esse contexto de como melhorar o resultado de uma empresa, só que no varejo. É como se fosse a meta para o varejo. Vale a pena dar uma lida também. Depois disso, que entendeu o que é uma restrição, como é que eu boto foco nas coisas certas, a gente tem que controlar custos. É claro que faz parte, mas não se autodestruam. Lembra?
Não tomem decisões precipitadas de demitir, de acabar com campanhas, de fazer coisas que vocês sabem que são importantes, se vocês não vão ter caixa suficiente. Ponderem essas decisões, porque o que a gente fizer agora não vai valer só para esses 2, 3 meses de mercado abalado. Vai valer para o resto do ano. Dependendo do que a gente vai fazer, vale para o próximo ano, para os próximos 2 anos. Então tem que ter cuidado. E quando o mercado voltar, o que a gente tem que continuar competindo? Em valor. É isso que a Starrett está tentando fazer para o G8. Como é que a Starrett, enquanto fabricante de serras, de equipamentos de medição, de um monte de componentes que vocês usam na loja de vocês, como é que a Starrett ajuda o G8 a ser mais produtivo, mais eficaz? E o G8, o pessoal está pensando a mesma coisa. Como que eles trabalham junto com o Guilherme, com digitalização, tecnologia, que nem o Guilherme falou, como é que eles vão ajudar vocês a trabalharem melhor, a ter menos dificuldade? Então, pensem vocês também nos clientes de vocês. Depois disso tudo, o que mudou na vida da comunidade de vocês? O que é importante oferecer? Como? Que tipo de ajuda vocês podem dar? Criem hipótese. Se acontecer isso, eu vou por aqui. Se acontecer aquilo, eu vou por ali. Se ficar melhor ainda, assim é que eu vou surfar nessa onda, assim é que eu vou tirar proveito. Toda semana, analisem. Aconteceu? Não aconteceu? Tem algo novo? Como é que eu ajusto o meu plano? Racionalize os estoques. Vocês são de varejo. Estoque é talvez a coisa mais importante para fazer. E o professor Cunha, com certeza, vai dar também uma introdução para vocês, que ele vai falar depois de mim, sobre muitas coisas que se faz com os estoques. E por fim, e não menos importante, aquela visão do passado de competitividade, o meu poder contra os meus fornecedores, o meu poder contra os meus clientes, o meu poder de negociação contra os meus concorrentes, isso está passando, pessoal. Se nós analisarmos uma cadeia de valor, desde a matéria-prima, o fabricante, que nem a Starrett, o distribuidor, que nem o G8, os varejistas, que nem vocês, e lá o pedreiro, os consumidores, a dona de casa que vem depois, tem tanto desperdício nessa supply chain que se a gente aumentar a colaboração, com certeza é possível fazer uma solução ganha, ganha, ganha. Era isso que eu tinha a dizer para vocês rapidamente, pessoal. Aqui está o meu e-mail. Isso que eu falei muito rápido agora. Espero que dê para ter compreendido um pouquinho, tá? Eu mando para quem quiser numa apresentação mais completa, com mais texto, mais detalhes.